Você já imaginou um lugar onde o tempo parece ter parado? Onde tradições centenárias se misturam com uma realidade que poucos ousam conhecer? Um país no coração da Ásia Central, repleto de histórias e segredos que poucos no mundo conhecem. Esse é o Uzbequistão, uma terra que muitos nem sequer sabem que existe, mas que guarda mistérios e encantos únicos. Neste vídeo, você vai descobrir um lado do Uzbequistão que não aparece nos guias turísticos. Você vai entender como é viver em um país isolado, cheio de tradições bizarras e costumes que parecem saídos de um outro tempo. Vamos falar sobre o que ninguém conta sobre o Uzbequistão e mostrar como ele é, de fato, um dos lugares mais estranhos e isolados do mundo. Mas antes de mais nada, se prepare para ver o que ninguém te mostrou sobre este país. O Uzbequistão está no centro de um dos lugares mais enigmáticos do planeta, a Ásia Central. Escondido entre grandes potências como Rússia, China, Irã e Afeganistão, o país está longe dos holofotes turísticos, mas ao mesmo tempo é um ponto de confluência de civilizações milenares, atravessado pela antiga Rota da Seda, a rota comercial que ligava o Oriente ao Ocidente. E foi justamente essa rota que trouxe, ao longo dos séculos, impérios, guerras, conquistas e, claro, grande parte da cultura que o Uzbequistão preserva até hoje. Por mais que esteja nesse epicentro histórico, o Uzbequistão vive em um isolamento quase completo. O que muitos não sabem é que, por anos, o país foi parte da União Soviética, o que deixou marcas profundas em sua sociedade e cultura. Depois da queda da URSS, o país foi deixado meio que à deriva, sem grande atenção do resto do mundo. Mas apesar disso, o Uzbequistão carrega em suas veias um legado histórico imenso, com cidades como Samarcanda e Bukhara, que têm mais de 1000 anos de história, e que resistem, quase como relíquias vivas, ao passar do tempo. Agora, por que um país tão rico historicamente ficou praticamente esquecido? Como um lugar com tanta importância histórica caiu no anonimato? A resposta é um misto de política, censura e um isolamento autoimposto que ainda persiste. Mas isso é só o começo. Viver no Uzbequistão é como estar em uma cápsula do tempo. Quando você visita as cidades históricas como Samarcanda e Bukhara, parece que você entrou em uma outra época. As ruas são tranquilas, o ritmo é lento e a vida se desenrola sem pressa. Mas, ao mesmo tempo, a modernidade parece estar apenas começando a chegar. As grandes avenidas de Samarcanda, com seus monumentos imponentes, contrastam com a falta de infraestrutura que você encontra em outras áreas do país. Em vilarejos mais afastados, o cenário muda completamente. Não é raro ver mercados que parecem ter sido retirados de uma antiga caravansarai, com vendedores oferecendo produtos frescos em bancas improvisadas e uma grande parte da população utilizando transportes tradicionais, como os táxis coletivos, que são veículos velhos e apertados, compartilhados com pessoas e mercadorias. A internet ainda é limitada em várias regiões, e muitos nem sabem o que é um smartphone de última geração. Esse isolamento do Uzbequistão se reflete nas relações sociais também. Enquanto nas grandes cidades você vê um fluxo moderado de turistas, as áreas mais remotas continuam sendo intocadas, quase como se o mundo lá fora tivesse esquecido da existência desse país. E mesmo com toda a beleza histórica, é esse isolamento que torna a vida ali um mistério para quem está de fora. Mas o que é mais curioso? Por mais que pareça um país perdido no tempo, há uma grande resistência à mudança. As gerações mais jovens, muitas vezes, nem sequer têm acesso a informações internacionais, vivendo em um contexto totalmente fechado e, ao mesmo tempo, rico em tradição. Você começa a perceber que o Uzbequistão é um lugar de contrastes profundos, onde o passado se mistura com o presente de uma forma que é difícil de entender para quem nunca esteve lá. O Uzbequistão é um país onde os costumes e tradições possuem uma força impressionante. Muitas delas são tão antigas e tão profundamente enraizadas na sociedade que podem parecer bizarras para quem está de fora.
Por exemplo, os casamentos no Uzbequistão não são apenas celebrações de amor, mas verdadeiras demonstrações de poder e status. O processo começa muito antes da cerimônia em si. Em algumas regiões, os noivos ainda passam por um ritual de escolha arranjada, onde a família decide quem é apropriado para o filho ou filha, e o amor fica em segundo plano. Casamentos são grandiosos, muitas vezes com centenas de convidados, e podem durar vários dias. Outro aspecto peculiar é a expectativa social que recai sobre a família. Em muitas áreas do Uzbequistão, a honra da família está intimamente ligada à reputação do casamento. E se alguém falhar em seguir as regras, pode ser excluído ou mesmo publicamente envergonhado. As mulheres, especialmente, enfrentam uma pressão enorme para manter a integridade da família e do lar, com uma ênfase no respeito à figura do marido e à obediência ao sistema tradicional. As regras de etiqueta também são bastante rígidas. Em encontros sociais, por exemplo, nunca se deve mostrar a sola dos sapatos, algo considerado uma falta de respeito. E, caso alguém se ofereça para te servir comida, é esperado que você aceite de imediato, sem hesitar. Recusar pode ser interpretado como um insulto à hospitalidade. Esse apego às tradições cria um ambiente onde as gerações mais velhas ainda governam as decisões familiares, e onde os jovens, muitas vezes, se veem presos entre o respeito ao passado e a curiosidade por um futuro mais moderno. É um sistema onde o coletivo muitas vezes sobrepõe o individual, e onde a pressão por manter a imagem pública é imensa. E, como você pode imaginar, nem sempre essas expectativas se alinham com o que a geração mais jovem deseja para si. Esses costumes podem parecer estranhos para muitos, mas são o reflexo de uma cultura que se mantém fiel às suas raízes, muitas vezes até em detrimento daquilo que o resto do mundo considera normal. A arquitetura do Uzbequistão é um dos aspectos mais impressionantes do país. Cidades como Samarcanda e Bukhara são um verdadeiro museu ao ar livre, com uma combinação única de elementos islâmicos, persas e turcos, misturados de uma forma que poucos lugares no mundo conseguem igualar. As mesquitas, madraças e mausoléus, com suas cúpulas e azulejos intrincados, são verdadeiras obras de arte, como se tivessem saído de um conto de fadas medieval. Em Samarcanda, a Praça Registão, por exemplo, é um dos lugares mais hipnotizantes do planeta. 3 imponentes madraças, com suas fachadas revestidas de mosaicos azuis, se erguem no coração da cidade, exibindo uma riqueza cultural e arquitetônica que remonta à era de Tamerlão, o conquistador que fez da cidade um dos maiores centros de poder do mundo islâmico. A sensação de estar em um lugar onde a história se mistura com a modernidade é única. Porém, se por um lado as grandes cidades têm esse esplendor arquitetônico, as áreas rurais do Uzbequistão apresentam um contraste chocante. A beleza histórica das cidades se choca com a pobreza e a falta de infraestrutura das vilas mais afastadas. Casas simples, construídas de maneira improvisada, e ruas empoeiradas são o reflexo de uma parte do país que ficou para trás, enquanto as grandes metrópoles tentam se modernizar. E o mais fascinante é que, apesar dessa disparidade, o Uzbequistão tem uma capacidade impressionante de preservar sua cultura visual, muitas vezes sem a interferência do turismo em massa. Monumentos, praças e edifícios continuam em grande parte intocados pela modernidade, o que dá uma sensação de autenticidade que é difícil de encontrar em outros destinos turísticos. Não é todo dia que se pode ver algo tão preservado, como se o tempo estivesse fazendo uma pausa, permitindo que cada pedra, cada azulejo, conte uma história quase esquecida. A arquitetura e os monumentos do Uzbequistão são um reflexo de uma identidade nacional sólida, que sobrevive aos desafios do tempo e à pressão da globalização. Um país que, embora esteja isolado do resto do mundo, se orgulha de suas raízes e da beleza de suas construções, que para muitos são um tesouro escondido. Apesar de sua riqueza histórica e cultural,
o Uzbequistão guarda segredos que, para muitos, são difíceis de acreditar. O país, embora pareça uma janela para o passado, esconde aspectos da sua realidade que são absolutamente chocantes para quem vem de países mais abertos e democráticos. Um dos maiores mistérios do Uzbequistão está relacionado à sua política e ao controle sobre a população. Durante muito tempo, o país foi governado por uma ditadura severa, e até hoje, muitos aspectos da vida cotidiana são rigidamente controlados pelo governo. A censura é uma das maiores marcas desse regime. Filmes, livros e até conversas na rua são monitorados. E tudo que não se alinha com a visão oficial do governo é banido ou censurado de alguma forma. Até hoje, é quase impossível acessar informações sobre o que realmente acontece no país fora da narrativa oficial. Outro segredo pouco falado é a diferença gritante entre a vida pública e a vida real da população. Oficialmente, o Uzbequistão se apresenta como um país estável, próspero e progressista. Mas a realidade, longe dos holofotes, é bem diferente. A pobreza, embora não seja escancarada em todos os cantos, ainda afeta uma parte significativa da população. A qualidade de vida em muitas regiões é muito inferior ao que se mostra para os visitantes estrangeiros. E a falta de liberdade de expressão é palpável. Muitos cidadãos se sentem presos em um sistema onde as opções de vida são limitadas e a pressão para se conformar é grande. Além disso, há práticas surpreendentes para quem visita o Uzbequistão. Uma delas, por exemplo, é o fato de que a liberdade religiosa, embora aparentemente permitida, é na prática severamente restringida. Mesmo em um país com uma população majoritariamente muçulmana, a prática do Islã é observada de perto pelas autoridades, e algumas expressões mais liberais da religião são desencorajadas ou até proibidas. E quando se fala sobre os direitos das mulheres, o quadro é ainda mais perturbador. Em muitas áreas rurais, a autonomia feminina é extremamente limitada. Apesar de as mulheres terem ganhado mais visibilidade nas grandes cidades, o controle social sobre elas ainda é forte em muitas partes do país, onde o casamento arranjado, a submissão e as expectativas familiares dominam a vida delas de uma forma que, para muitos, parece um eco de séculos passados. Esses segredos e realidades ocultas são parte da razão pela qual o Uzbequistão, apesar de sua beleza impressionante, permanece um enigma para o resto do mundo. Um lugar onde as aparências podem enganar e onde a verdade por trás dos monumentos e das ruas tranquilas é muitas vezes mais sombria do que se imagina. Para quem visita o Uzbequistão, a experiência é sempre única e muitas vezes desconcertante. Estrangeiros que chegaram até aqui atraídos por sua história e mistério, frequentemente se deparam com situações que não encontrariam em nenhum outro lugar do mundo. Relatos de viajantes que estiveram no Uzbequistão são cheios de surpresas, choques culturais e até mesmo momentos de desconforto. Uma das experiências mais marcantes para quem chega é o encontro com a hospitalidade uzbeque. O povo do Uzbequistão é incrivelmente acolhedor, mas também há um grau de formalidade que pode surpreender. É comum que os estrangeiros sejam convidados para refeições, muitas vezes em grandes famílias, sem ter muito o que fazer senão aceitar. A comida, geralmente servida de maneira generosa e abundante, é uma verdadeira maratona gastronômica, e quem recusa ou não consegue acompanhar o ritmo acaba sendo visto como desrespeitoso. Mas não é só a hospitalidade que pode ser um choque. A vida no Uzbequistão, especialmente fora das grandes cidades, ainda parece estar parada no tempo. Muitos viajantes se deparam com uma infraestrutura deficiente, estradas precárias e uma comunicação limitada, o que pode tornar a experiência desconcertante para quem está acostumado a países mais desenvolvidos. A falta de informações turísticas claras e a dificuldade de se comunicar sem saber russo ou uzbeque
podem tornar a viagem um verdadeiro desafio. Além disso, os estrangeiros frequentemente se deparam com um paradoxo. Enquanto o país tenta mostrar uma imagem de modernidade, a vida cotidiana permanece incrivelmente tradicional. Os visitantes, por exemplo, podem se surpreender ao perceber que, apesar de uma população majoritariamente jovem, o uso de tecnologias modernas ainda é restrito em muitas partes do país. A internet lenta e a falta de acesso a plataformas como o YouTube ou o Facebook em algumas regiões fazem com que o Uzbequistão se sinta como um lugar isolado do resto do mundo. Comparações com outros países da Ásia Central também são inevitáveis. Muitos estrangeiros que visitaram o Uzbequistão comparam a experiência com outros destinos da região, como o Cazaquistão ou o Quirguistão. E embora o Uzbequistão seja muito mais rico em história, muitos se sentem desconectados da modernidade, especialmente quando fazem viagens para países vizinhos, onde o ritmo de mudança parece ser mais acelerado. Mas, no final das contas, são esses contrastes que fazem do Uzbequistão um lugar tão fascinante para os viajantes. Ele é um país que te pega de surpresa, te desafia a repensar seus próprios conceitos de tempo, espaço e cultura, e te deixa com a sensação de que você esteve em um lugar que poucos têm a oportunidade de conhecer. O Uzbequistão é, sem dúvida, um país de contrastes extremos. Sua beleza histórica é inegável, suas tradições são profundas e seu isolamento tem um charme peculiar. Mas também há uma camada sombria, com segredos e realidades que muitos preferem não enxergar. Um lugar onde o passado ainda rege muitas das decisões do presente e onde a luta entre manter as tradições e se adaptar à modernidade é um conflito diário. As cidades como Samarcanda e Bukhara, com seus monumentos antigos e suas histórias milenares, são um convite ao fascinante. Mas, ao mesmo tempo, os vilarejos isolados e a dura realidade social revelam um país que ainda luta para encontrar seu equilíbrio entre a preservação cultural e a necessidade de avançar. Agora eu te pergunto, você teria coragem de viver em um lugar assim? Onde o tempo parece ter parado, mas onde as tradições e as expectativas sociais ainda definem a vida de milhões de pessoas. Em um lugar onde a beleza se mistura com a pobreza e onde a modernidade parece distante, mas ao mesmo tempo teima em chegar. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que também vai se impressionar com tudo que o Uzbequistão tem a oferecer. Se inscreva no canal, curta o vídeo e, claro, nos vemos no próximo.